a correção da atividade no componente curricular de História. Olá, hoje nós vamos fazer a correção da atividade remota de História do dia 11 de maio deste ano de 2021, com o tema A História e o Tempo. A primeira questão, nós temos uma pergunta bem interessante. Você já parou para pensar que temos horário para tudo? Fazer as refeições, estudar, dormir? Quando alguém quer dizer que se atrasou, é comum ouvirmos a expressão perdi a hora. Todas as nossas ações estão relacionadas ao tempo. Vivemos em uma época em que o tempo e suas medições são partes importantes do cotidiano. À medida como cada sociedade conta o tempo, está relacionado com seu modo de usá-lo. E assim, como existem diversas fontes de contar o tempo, há diversos modos de vida convivendo em uma mesma época. Letra A. Quais são os objetos que o ser humano usa para medir o tempo? E aí, quais são o relógio de sol, que é esse aqui que nós podemos visualizar. Deixa eu pegar a canetinha aqui para a gente marcar. Esse aqui é o relógio de sol. A ampulheta, que é isso aqui, ó, que antigamente as pessoas marcavam o tempo através dela. E o relógio são alguns instrumentos usados para medir-se o tempo. Letra B. Que mudanças acontecem na natureza e que nos fazem perceber a passagem do tempo? Na natureza ocorre o que chamamos de tempo cronológico, onde podemos observar a mudança do nosso corpo, conforme o tempo vai passando, nós vamos envelhecendo. E também podemos observar através do desenvolvimento de uma planta, quando nós pegamos uma semente ou uma mudinha de uma planta, se a gente observar durante alguns dias, nós podemos ver a mudança. Então, na natureza, existe essa forma de observarmos a mudança do tempo. Letra C. Qual a importância do calendário? O calendário é uma invenção de enorme utilidade para todos nós. Por quê? Porque ele nos ajuda a organizar, a planejar o que nós vamos fazer durante o dia. Então, o calendário ele é de suma importância para a nossa vida diária. Letra D. O que demora mais para passar? 5 minutos no recreio da escola ou 5 minutos na cadeira de um dentista? Por quê? Bom, essa pergunta vocês me enviaram de várias respostas diferentes, né? As respostas foram individuais. Mas a maioria respondeu que os minutos no dentista demoram bem mais. Por quê? Porque o recreio da escola é mais agradável, não é isso? Letra E. O que são rupturas e permanências? Uma ruptura histórica é um momento decisivo pelo qual uma parte da história passa. Através desse momento, define-se uma nova fase, uma nova época de pensar e de viver. Um exemplo sobre rupturas, nós podemos falar aqui sobre a abolição dos negros da escravatura, que foi uma ruptura histórica, ele deixou de existir. Né? A partir do momento que a Lei Áurea ela foi aprovada, os negros não eram mais escravos, eles passaram a deixar de ser escravos. Então, isso nós podemos chamar de ruptura. Já as permanências são as características que não mudam de um período para outro. Um exemplo de permanências históricas é a história do Brasil, que não muda, sempre é a mesma história. E a nossa língua portuguesa oficial, ela sempre é a mesma, não há mudança. A segunda questão. História é a ciência que. Letra A. Estuda os acidentes históricos e geográficos do planeta Terra. B. Se fundamenta unicamente em documentos escritos. C. Estuda os acontecimentos do passado dos homens, utilizando-se os vestígios que a humanidade deixou. D. Estuda os acontecimentos presentes para prever o futuro da humanidade. E. Estuda a casualidade dos fenômenos físicos e sociais com base no empirismo. Então, como vocês já viram aqui, a resposta correta é a letra C.
Questão de número 3. Dentre as opções abaixo, qual dessas apresenta apenas exemplos de fontes escritas? Quais são as fontes escritas, gente? É a letra A, né? Diários, jornais e leis, enquanto as outras são divididas em fontes visuais, orais. Então, a escrita que nós temos é a letra A, diários, jornais e leis. Questão de número 4. Vimos que, para contar o tempo, o homem criou o calendário. Marque a alternativa incorreta. Então, letra A. Todos os povos do planeta utilizam o mesmo calendário? Letra B. Em diferentes épocas, as sociedades inventaram formas diferentes de medir e registrar a passagem do tempo? Letra C. A palavra calendário origina-se do latim calenda, nome dado pelos romanos ao primeiro dia do mês, em que era o dia da cobrança dos impostos. Letra D. O calendário de Júlio César, com 365 dias e 6 horas, é bem próximo do ano solar, com 365 dias, 5 horas e 49 minutos. A questão incorreta é a letra A. Todos os povos do planeta utilizam o mesmo calendário. É correta? Não, é errada. Nem todos os povos eles usam o mesmo calendário. Como lá na aula, a videoaula que eu expliquei para vocês sobre a história e o tempo, nós vimos que existe o calendário chinês, o calendário asteca, o nosso calendário, que ele é contado antes e depois da vinda de Cristo, do nascimento de Cristo, né? Então, a incorreta é a letra A. Questão número 5. De acordo com a divisão tradicional da história, a evolução cronológica correta dos tempos históricos é a letra B, não é isso, gente? A pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea. É a nossa divisão tradicional da história. A questão número 6 é uma reflexão. Então, nessa reflexão, nós tivemos a participação de 3 alunos do 6º ano. Essa participação desses alunos, lembrando que todos vão participar dessa correção juntamente comigo, porque houve a autorização dos pais, dos responsáveis, para que eles pudessem estar participando junto comigo através do vídeo. Eles vão responder 2 alternativas da questão 6. A alternativa A é a seguinte: como tem sido a passagem do tempo nesse momento em que temos que ficar em casa? A outra pergunta: como será que essa pandemia será estudada pela história? Vamos ver o que foi que eles responderam nessas 2 questões. A primeira aluna a participar foi Suelen Conceição de Oliveira Silva, do 6º ano B. Então, vamos ver o que foi que Suelen falou para a gente. O período que a gente teve que ficar em casa, achei ele bem triste, bem longo. E eu acho que a pandemia será estudada mais pra frente na história como um vírus que veio da China, que atacou o Brasil, mas que ficou no passado, confia em Deus. O próximo aluno a participar foi o Alisson Meira Santos, do 6º ano A. Vamos ver o que foi que o Alisson falou. Nesses dias de pandemia, nós estamos passando por dificuldades. Nós não estamos fazendo as mesmas coisas de antes com a mesma frequência, mas ainda nós fazemos as coisas. Eu, particularmente, faço isso. Eu assisto, às vezes eu jogo, eu sempre ajudo minha mãe com as tarefas de casa. Eu, às vezes, desenho, que eu amo desenhar. E também muitas outras coisas. Eu ajudo dentro de casa, às vezes saio. A gente não está saindo tanto por causa dessa pandemia, mas a gente continua saindo. Poucas vezes, mas a gente ainda sai. Às vezes eu sempre estudo a Bíblia. E a terceira aluna a participar foi Natiele Santos Rocha, do 6º ano B. Vamos ver o que a Natiele falou. Então, eu vou ler a questão A e B. E a questão A é assim: como tem sido a passagem do tempo nesse momento em que temos que ficar em casa? E minha resposta é: as pessoas usando máscara, não podem mais para a escola, não podem visitar as pessoas e etc.
E a questão B. Como será que essa pandemia será estudada pela história? E minha resposta é: cada um fazer a sua parte para tudo voltar ao normal. Espero que a senhora tenha gostado. Beijos! Então, gente, aqui nós encerramos mais uma correção de uma atividade de história. Eu queria agradecer aos alunos e aos pais que autorizaram estar participando, né, que seus filhos pudessem participar dessa correção juntamente comigo. Um abraço a todos. Espero que nas próximas correções das próximas atividades, os outros alunos também possam participar. Então, aqui eu encerro a correção da nossa atividade e deixo aqui uma mensagem para todos vocês. A semente de uma vida de estudo transforma-se em frutos de sucesso. Um abraço a todos e até a próxima!